E aí, galera boa, estamos aqui na nossa primeira aula sobre as leis de Newton e suas aplicações, ok? São aulas disponíveis principalmente para alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? E estas aulas eu gravei com todo carinho aos meus alunos do primeiro ano da EEP, né, a Escola Profissional de Massapê Francisca Nelita, ok? Então, por favor, vejam os vídeos com muita atenção, beleza? Para que fique muito sobre este assunto. Para iniciar as nossas ideias sobre as leis de Newton, primeiramente nós vamos compreender o significado dessa grandeza física que está presente em todas as leis de Newton, né? Que é a força. Aqui na física, o que vem a ser força? Então, nós vamos ver que a força vai ser uma interação entre dois corpos. Toda vida que eu tiver dois corpos e que esses corpos interagirem entre si, você vai ver que entre esses corpos vai existir uma grandeza física, e essa grandeza física nós vamos chamar de força, ok? Então, vamos imaginar agora que a gente tem um objeto, né? Aqui eu desenhei aqui o ônibus escolar de vocês, ok? E aí, sobre esse ônibus, você vai ter várias forças, né? F1, F2, F3, apontando em várias direções, ok? Então, você vai ter um conjunto de forças, sobre esse ônibus. Ok? O que acontece é que eu posso tirar todas essas forças, colocar uma única força que realize o mesmo papel dessas 5 forças juntas, nesse caso aqui. Ok? E a essa força que vai substituir todas as outras, nós vamos chamar de força resultante. Ok? A força resultante nada mais é do que a somatória de todas as forças que existem sobre um determinado corpo. Ok? Compreendendo o significado de força resultante, a gente já pode partir para as leis de Newton, ok? E vamos iniciar com a primeira lei de Newton, né? Ou o princípio da inércia. Perceba que você tem aqui um carro, ok? Esse carro está em repouso. E aí você tem aqui uma pessoa, né, um jovem dentro desse carro, né, a representação, com o carro em repouso. Suponha que esse carro arranque instantaneamente, ok? Até atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Para quem está fora do ônibus, observa que é como se o jovem fosse jogado para trás. Ok? A mesma coisa que acontece, pessoal, quando o ônibus está em movimento, ok? Está em movimento com a velocidade de 20 metros por segundo. E aí esse ônibus vai dar uma freada brusca, né? Tentando atingir a velocidade de 0, né? Tentando chegar ao repouso. Para quem está fora do ônibus, é como se o jovem estivesse sendo jogado para frente, ok? Então, vamos para a explicação dessas duas situações. O caso dessa primeira situação não é que o jovem seja lançado para trás. O carro estava em repouso, o jovem também estava em repouso. Como o carro saiu instantaneamente, as forças resultantes sobre o jovem, força resultante nula. Então, quando a força resultante é nula, o objeto, o corpo, tende a permanecer no seu estado. Então, se o jovem estava em repouso naquele local, a tendência era ele continuar em repouso naquele local. Da mesma forma, ocorre aqui, nessa segunda situação, né? O jovem estava em movimento juntamente com o carro. Como ele estava em movimento, a tendência dele, né, por conta da força resultante sobre ele ser nula naquele instante, a tendência dele era continuar em movimento, se deslocando com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, por isso que aparenta ser que o jovem foi lançado. Ok?
ok? O que acontece é que simplesmente ele tende a continuar naquele estado se as forças forem nulas. No caso aqui, como ele estava em repouso, né, ele tenderia a continuar em repouso. No caso aqui, como ele estava em movimento, ele tenderia a continuar em movimento, ok? Por isso o nome princípio da inércia, ok? Porque ele tende a continuar no seu estado se as forças forem nulas. E o significado de inércia é justamente resistência, ok? Então, se esse corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso por inércia. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento por inércia. E isso apenas se as forças resultantes, né, no caso, se a força resultante sobre ele for nula. Se não existe força. A lei de Newton diz justamente isso, o princípio da inércia. Todo corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, a não ser que ele seja obrigado a mudar o seu estado por uma força externa. Ou seja, se a força resultante sobre o corpo for diferente de zero, aí ele muda o seu estado. Se essa força for igual a zero, ele permanecerá no seu estado, né? Até que venha uma força e o obrigue a mudar. Beleza, pessoal? Então, até a próxima com a segunda lei de Newton.